Oi, gente, vamos agora falar sobre mais um pouco do livro Uma Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong Jinpai. Hoje a gente vai continuar o capítulo de a Viagem à China. Agora vamos falar sobre a carta documento. Naquela mesma noite voltei ao hotel e não consegui pregar os olhos. Ficava pensando sobre a enorme besteira em discutir com o oficial e as consequências da minha explosão. O que seria de mim? Quem eu poderia colocar em risco com meu desacato? Meus amigos corriam o mesmo perigo? Comecei a confabular a seguinte situação: se me prendessem ou eu sumisse, como descobririam os responsáveis? Não havia prova nenhuma de quem poderia ter feito isso, a não ser que eu registrasse por escrito a discussão com o oficial. Aquela era uma atitude boa a se tomar, registrar o ocorrido. Escrevi 6 páginas detalhando minhas dificuldades e todas as discriminações e desconfianças que eu havia sofrido até então em território chinês. Antes de deixar o Brasil, eu e meus pais fizemos um acordo. Se as notícias fossem boas, eu mandaria uma carta ao meu pai. Se fossem ruins, o destinatário seria a minha mãe. Então, preenchi um envelope com o nome da minha mãe e o endereço de São Paulo e comecei a narrar minhas dificuldades na China. Contei em boas 3 páginas, escritas em chinês, sim. Eu já sabia que interceptariam a carta e gostaria de ter minha história lida, contando todos os descasos e preconceitos, o abuso da autoridade, o medo que os amigos sentiam em me ajudar, os olhares desconfiados na rua. Tudo. Até o último episódio da discussão com as autoridades do governo. A lógica era o seguinte: algum outro órgão do governo poderia ter acesso à minha própria história. Então eu teria 2 versões do ocorrido e passei não apenas as palavras daquele oficial não teriam mais apenas as palavras daquele oficial de botas na mesa. Passei a noite em claro. Receber bem os compatriotas. No dia seguinte, preparei-me para comprar algo para comer na rua, como de costume. Estava sonolento após uma bela insônia de preocupação e quando abri a janela para ver o clima, quase caí de costas. Havia tanta gente de uniforme oficial do lado de fora do hotel que pensei que estivesse literalmente preso. Avistei 4 carros de oficiais do governo estacionados em frente a uma porta com um bando de gente uniformizada conversando, sem armas e sem nenhum ar de hostilidade. Pensei que talvez não fosse comigo e criei coragem para sair. Ao abrir a porta do quarto, 5 oficiais de uniforme azul entraram sorridentes no cômodo. Estavam encostados lá de fora da porta. Quase caí no chão com a inopinada entrada deles. Um dos oficiais insistia em fazer aquelas perguntas rotineiras e amistosas, como eu tinha passado a noite, se eu estava gostando da China, se tinha fome. Levaram-me de carro para tomar um café em um hotel de luxo. Estávamos em comitiva de 4 carros e eu pensando: ou minha carta surtiu efeito ou minha santa tia milionária me ajudou. As autoridades provavelmente gostariam de agradar-lhe por motivos comerciais para a China. Havia o desejo de manter boas relações com Taiwan e minha tia tinha muitos negócios naquela cidade. Durante o café, um dos oficiais me contou que entrou em contato com o ministro Luo Tie, seu chefe maior em Beijing, na noite anterior, explicando o que ocorrera comigo, e foi orientado a me dar toda a atenção e ajuda necessária no Ministério da Saúde do Jianban Nacional. Informou-me também que estavam procurando o melhor hospital para eu estagiar e me pediu paciência, porque em 3 dias teriam alguma resposta. Em seguida, disse-me que o governo central estava fazendo uma campanha em nível nacional para receber bem os compatriotas de Taiwan, e ele esperava que meus parentes do Canadá fossem informados sobre a boa intenção do governo de então. Era muito importante frisar para as minhas primas a hospitalidade chinesa. Minha identidade taiwanesa e a parente rica de Vancouver salvaram o meu couro. Isso ficou óbvio. Perguntei quando havia começado a campanha de boa vizinhança entre China e Taiwan e ele me respondeu que tinha sido na semana anterior. Que sorte a minha! O que me impressiona na China é a adesão de uma campanha. Quando é tomada uma iniciativa política, imediatamente as autoridades de vários escalões a adotam. Depois daquele café da manhã, quando todos os detalhes foram esclarecidos e meus medos apaziguados, aproveitei o tempo de espera para as respostas de estágio e fiz turismo pela cidade. Aparentemente, a minha sorte tinha começado a mudar. Prevaleceu o bom senso. Os novos rumos da política chinesa queriam a todo custo atrair os chineses de Taiwan para a Grande China. Além disso, viram meu cadastro que minha tia era muito influente no alto escalão de empresários da ilha. Essa era a única explicação plausível para eu não ser punido pelo meu desentendimento com a autoridade militar em Wuhan e de um dia para o outro tornar-me protegido do Jiaoban.
Ainda assim, a situação estava delicada. Aquele sujeito com quem eu perdi a paciência era oficial do exército, portanto, uma figura que não poderia ser contestada de maneira nenhuma. Assim, para me privilegiar e não agredirem a autoridade dos soldados, os funcionários de Alban decidiram me transferir para outra cidade. Eu faria meu estágio, sim, porém bem longe de lá. Prevalecendo o bom senso, decidiram me mandar de volta para Guangzhou. O Xiaoban entrou em contato com o segundo hospital de medicina chinesa de Cantão. Na China, os prédios públicos têm o nome de sua serventia. Ao contrário, no Brasil, não existe a cultura de batizar os estabelecimentos com nomes de pessoas. Qualquer hospital público, portanto, chama-se hospital estadual e se diferencia dos outros pela numeração, assim como o Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo, que é único, mas se houvessem mais unidades, teriam o mesmo nome com numerais diferentes. Hospital da Clínica 2, 3, 4 e assim por diante. De volta a Guangzhou. Minha viagem até Guangzhou demorou quase 10 horas de trem. Dessa vez fiz o caminho sem paradas e senti muito mais a distância entre as duas cidades. Ao retornar, tive a mesma impressão da visita anterior. Tudo muito velho e congelado no tempo, mas fui em frente. Depois de todas aquelas confusões, titubear em minha decisão não ajudaria em nada meu recomeço. Na saída da estação, avistei 3 senhores à minha espera, 2 funcionários do Gelbão uniformizados e um homem bem vestido. Um deles segurava uma placa com meu nome e fez sinal para eu me aproximar. Eram 2 oficiais e um motorista que aguardavam ansiosos minha chegada em frente a um Mercedes preto. Mercedes pretos eram os carros oficiais dos agentes do governo e só convidados especiais eram recepcionados por eles. Apesar de antigo, o veículo tinha certa imponência. O curioso é que o motorista era chamado até pelos oficiais de mestre, pois em uma época de escassez de veículos e combustível, esse trabalhador era quem facilitava a vida das autoridades. Da estação, nós 4 fomos diretamente a um restaurante famoso da cidade, e o motorista sentou-se conosco à mesa. Lá, os oficiais me esclareceram como poderiam ser os meus estudos de acupuntura na cidade. Contei a eles sobre o meu desejo de viajar pelo país e a minha vontade de me entrosar com a cultura, sem luxos e regalia. Queria apenas sentir como seria a vida de um médico nascido e criado na China. A situação era boa e esquisita ao mesmo tempo, se comparada a tudo que eu já tinha passado com as autoridades. Aliás, bem esquisita também foi a refeição que pedimos nesse almoço. Comemos pele de pé de pato. Não me lembro do gosto, mas me marcou bastante o mal-estar de saber que comíamos pele de pé, que era extraída depois de o animal ser obrigado a caminhar sobre brasas. No Ocidente, a China tem fama de possuir uma culinária peculiar, mas do meu ponto de vista, trata-se apenas de uma falta de costume com os hábitos dos chineses do Sul. Uma ocasião, dei de presente a um professor uma garrafa de uísque e um queijo gorgonzola comprados na loja da Amizade, um tipo de loja para estrangeiros que só aceitava na época pagamento em dólar. O professor, muito educado, disse-me que estranhou o paladar da bebida e do queijo. Nós chineses não temos o costume de comer produtos feitos pelo metabolismo de bactérias. Achei o comentário inusitado e muito pertinente. No Ocidente, estamos tão acostumados com algumas comidas que nem pensamos o que são ou como são feitas. Afinal, não vemos nada de errado em comer caracóis na cozinha francesa, nem carne de cavalo da culinária italiana ou peixe cru dos japoneses. Vai entender, não é mesmo? Terminei a refeição com os oficiais, sentindo-me tranquilo e bem amparado na cidade. Informaram-me o local onde moraria durante a residência e me encaminharam para o pernoite em um motel. Só no dia seguinte dirigi minha moradia. Era um quarto para chineses locais e da região, pouco melhor que o alojamento padrão. Tudo simples, porém ideal. Eu tinha direito a uma garrafa térmica de água quente todos os dias e lençóis limpos. No quarto havia uma cama, uma mesa e uma cadeira. A cozinha e a lavanderia e os banheiros eram comunitários. Talvez o maior inconveniente fosse o espaço exíguo para estender as roupas, mas isso era o que menos importava. Na época, o aluguel custava $30 mensais. Semanas depois, tive a oportunidade de visitar o alojamento dos professores do hospital. Eram casas mais bem estruturadas, porém ainda modestas se comparado aos padrões ocidentais. Os mestres tinham direito a 2 quartos, um banheiro e uma cozinha, além de artigos de luxo da época, como ventilador, televisor colorido e geladeira japonesa. Naquela tarde do primeiro dia, caminhei pelos arredores do hotel, próximo à universidade, para reconhecer os caminhos e fazer compras. No dia seguinte, começaria minhas atividades no hospital,
sabia que o melhor seria mudar os trajes para ser mais bem aceito entre eles. Comprei uma túnica, uma calça azul e um par de sapatos de pano preto. O único detalhe destoante era a armação da cor caramelo dos meus óculos, pois os chineses só usam os de aro preto. Parques e praças. Em qualquer parte da cidade, pela manhã, encontrava-se um mestre dando aula de alguma atividade física. Contaram-me que se o indivíduo fosse especialista em alguma modalidade esportiva, poderia procurar um local público ao ar livre e solicitar o espaço da prefeitura local para dar aulas. Na China, o recesso do trabalho funciona de forma rotativa, em 7 zonas, ou seja, para cada região da cidade existe apenas um dia de folga. Portanto, os dias que eu via gente nos parques e nas praças, porque era uma parcela da cidade, aquele era o dia de descanso. Os chineses adoram plantas, água e paisagens naturais. A natureza representa o equilíbrio entre o yin e o yang, ou seja, o estado de harmonia da vida. Os parques, por mais cheios que estivessem, eram locais para onde muitos se dirigiam em busca da paz física e espiritual. Muitas pessoas idosas passavam bastante tempo nos parques, carregavam gaiolas com passarinhos e penduravam-nas em árvores. As casas de passarinho eram feitas manualmente com fios de bambu, objetos de pura arte, e ficavam expostas enfeitando o parque, enquanto seus donos jogavam xadrez ou praticavam exercício físico de meditação ou tai chi. Por falar em meditação, a técnica de foco e respiração é muito popular na China. A arte foi introduzida pelos indianos há milhares de anos e frutificou no país em uma quantidade enorme de linhas diferentes. A prática, inclusive, foi incorporada a exercícios da cultura chinesa, como tai chi, ou simplesmente ao ato de permanecer imóveis, apenas sentindo a respiração. À noite, saí para jantar e deparei-me mais uma vez com as dificuldades de não possuir os cupons de alimentação. Por outro lado, Guangzhou é uma capital, e assim havia mais opções que nas cidades interioranas que eu havia visitado. Bem, por hoje vamos ficar com esse vídeo. Vou gravar outro logo em seguida para vocês assistirem mais tarde. Até!